السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Observamos no mundo que as pessoas estão cada vez mais mergulhadas na mundanidade. Há turbulência e desordem na corrida para alcançar os interesses mundanos. Dá-se importância secundária a Deus e à religião. Estão tão mergulhadas na mundanidade que negam completamente a existência de Deus Todo-Poderoso e consideram a religião como um esforço inútil. Que Deus nos livre disso. E o número dessas pessoas está a crescer cada vez mais. No entanto, ao mesmo tempo, há outros que estão em procura de Deus, que estão em procura da religião que os possa levar para Deus Todo-Poderoso. Eles querem desenvolver um relacionamento com Deus e querem saber sobre a verdadeira fé, e depois de identificar a verdadeira religião, querem aderir a ela. Eles oram fervorosamente para alcançá-la e ficam inquietos e ansiosos. E certamente quando as pessoas piedosas se esforçam ansiosamente nesse respeito, então Deus Todo-Poderoso as orienta e lhes mostra o caminho certo. Através de diferentes maneiras, Deus orienta essas pessoas para que possam alcançar a paz e a compreensão da verdadeira religião. Deus aumenta a fé e convicção delas. Para alcançar a proximidade de Deus e compreender a verdadeira religião nesta era, Deus Todo-Poderoso, de acordo com as suas promessas, enviou o verdadeiro servo do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, a quem foi conferido o cargo do Messias prometido e Imam al-Mahdi. As pessoas foram informadas de que, se quisessem alcançar o verdadeiro e real anseio e se quisessem alcançar a paz, então devem prometer fidelidade do Messias prometido al-Islam e devem alcançar o caminho para a proximidade de Deus. devem atingir a realidade da adoração
e devem ver a manifestação das suas orações serem ouvidas. Como eu já disse, Deus Todo-Poderoso, por vários meios, guia aqueles que desejam ardentemente a verdade e fortaleça a fé deles. Tanto o passado como o presente da comunidade islâmica Ahmadiyya estão cheios dessas histórias. Diariamente ocorrem essas histórias em qualquer aldeia, cidade ou em qualquer país do mundo. Essas histórias não só se tornam uma forma de aumentar a fé daqueles que, depois de terem alcançado a orientação, entraram na comunidade do Messias Prometido, al-Islam, há pouco tempo. Mas essas histórias também servem para revigorar e fortalecer a fé dos antigos Ahmadis ou dos Ahmadis por nascimento. Agora vou apresentar alguns relatos ou experiências pessoais das algumas pessoas que mostram que como Deus Todo-Poderoso facilita orientações meramente através da sua graça. Amir Sahib, ou seja, presidente nacional da comunidade islâmica Ahmadiyya da Gâmbia, relata que Kani Fati é uma senhora de 65 anos de uma aldeia do distrito Nyamina Leste. Ela sofria de uma dor no pé ao longo dos últimos 10 anos, que foi incapaz de tratar de qualquer lugar que ela tentou. Essa dor fez-la incapaz de andar. Ela viajou longe da sua aldeia para um sítio chamado Bansang em procura de tratamento. Por acaso, teve oportunidade de ver o canal MTA em que o meu sermão estava a ser transmitido. Depois disso, a senhora voltou para a sua aldeia e teve um sonho em que lhe foi dito: siga o que viu na televisão, porque ele está a informá-la sobre o caminho certo que levará à salvação. Assim, após este sonho, a senhora prestou juramento de fidelidade. Amir Sahib relata que a senhora informou-nos que após o Beit, ou seja, juramento de fidelidade, a sua dor nos pés gradualmente melhorou e isso fortaleceu a sua fé. Agora ela prega em toda a aldeia e diz a todas as pessoas que a sua dor foi aliviada através das bênçãos de adesão à comunidade islâmica Ahmadiyya. Deus Todo-Poderoso guia de forma surpreendente aqueles cuja piedade Ele quer salvaguardar ou cuja bondade lhe agrada. Uma pessoa mundana pode dizer que esta é uma senhora ignorante e iletrada da aldeia. Talvez seja ilusória ou imaginação dos pensamentos do seu coração. Mas aquele a quem foi concedido o tesouro de fé firme por Deus Todo-Poderoso considera essas pessoas mundanas ignorantes. Burkina Faso é um país francófono da África Ocidental. Fica perto do deserto de Saara, ou melhor dizer, a parte dela fica no deserto de Saara. Observem como Deus Todo-Poderoso guiou uma pessoa neste país distante. Não apenas num país distante, mas numa aldeia remota e pequena. O missionário responsável relata que Sr. Savadogo, um dos membros da comunidade islâmica Ahmadiyya na região de Liu, aceitou Ahmadiyya após a convenção anual da comunidade islâmica Ahmadiyya de Alemanha. Sr. Savadogo relata que ele regularmente ouvia a rádio Ahmadiyya. Sempre que uma delegação da comunidade islâmica Ahmadiyya visitava a sua aldeia para pregar, e como ele era um membro influente da aldeia, sentiu a necessidade de estender uma mão solidária
e facilitou a sua pregação, apesar do facto de que ainda não tinha aceito Ahmadiyya, mas tinha simpatia por eles. Algum tempo depois, os Maulvis, ou seja, os clérigos muçulmanos, souberam disso e vieram dizer-lhe que ele não deve ouvir a rádio Ahmadiyya e nem deve interagir e nem deve misturar-se com os Ahmadis, porque se fizer isso, eles vão arruinar a sua crença no Islão. Ele diz que, como fui incitado pelos Maulvis ou clérigos, deixei de me encontrar com os Ahmadis e também de ouvir o rádio Ahmadiyya. Algum tempo depois, aconteceu que, uma vez eu estava a voltar de uma viagem e parei numa mesquita para realizar as minhas orações. Era uma pequena aldeia onde havia uma mesquita, e a oração já tinha começado. Então rapidamente fui para fazer a minha ablução. Durante este tempo, outro homem entrou na mesquita e disse: é uma aldeia ahmadiana e esta mesquita pertence a eles. Ouvindo isso, pensei comigo mesmo, onde eu fiquei preso. Eu estava a evitá-los por tanto tempo. Então comecei a fazer a minha ablução muito lentamente para que a oração terminasse e eu pudesse realizar a minha própria oração. No entanto, ele ficou obrigado a realizar a sua oração lá. Talvez Deus Todo-Poderoso tenha gostado qualquer ato de piedade da sua parte e assim ficou obrigado a realizar as orações na nossa mesquita. Ele continua a dizer que tive um sonho naquela noite e vi que há uma grande multidão de pessoas e estou a mover as pessoas para outro lado e avanço para a frente e vejo que há milhares de pessoas em volta de um homem. Perguntei a alguém: quem é esse homem? Ele respondeu-me que é aquele a quem deves ouvir, mas os clérigos afastaram-te do caminho certo. Ele diz: e assim acordei do meu sono. E esse sonho teve tão forte impacto sobre mim que restabeleci os contactos com os Ahmadis. Um dia telefonei para a sede da comunidade e disse ao missionário que queria prestar o juramento de fidelidade. O missionário respondeu que em tal dia pudesse ir à sede da comunidade Ahmadiyya. Ele relata que quando cheguei à sede da comunidade no dia marcado, todas as pessoas estavam a ver algum programa na televisão. Quando segui em frente, fiquei surpreso ao ver as cenas na televisão. As mesmas cenas que eu tinha visto no meu sonho estavam a ser mostradas na televisão. Ao perguntar sobre isso, o missionário disse-me que esta era a sessão de encerramento da convenção anual e que o califa estava a proferir o seu discurso final. Eu disse ao missionário que queria prestar o juramento de fidelidade agora mesmo. Juro por Deus, essas cenas e essas pessoas são exatamente as mesmas que vi no meu sonho. Com a graça de Deus, ele com toda a sua família aderiram à comunidade islâmica Ahmadiyya e também prega aos outros na sua aldeia. Certamente a pessoa que pessoalmente experimenta isso e foi-lhe concedida a orientação de Deus Todo-Poderoso continua a crescer mais forte na sua fé. Muitas pessoas escrevem-me cartas e dizem que nada pode dissuadi-las da sua fé em Ahmadiyya porque fizeram promessa de fidelidade depois de terem recebido a afirmação de Deus Todo-Poderoso e depois de terem visto os seus sinais claros. E não precisam de qualquer outra prova. Há algumas pessoas que são tão teimosas e obstinadas em sua oposição que se recusam a ouvir qualquer argumentação racional que é apresentada a elas.
No entanto, há também algumas pessoas que estão livres de arrogância e são extremamente compassivas, e essas pessoas que não são arrogantes e são compassivas são guiadas por Deus Todo-Poderoso. E se essas pessoas aproveitarem esta orientação, então se tornarão as recebedoras da graça de Deus Todo-Poderoso. Uma pessoa de Síria experimentou algo semelhante, que inicialmente se opunha à comunidade Ahmadiyya, mas foi-lhe dito que ele deve procurar orientação de Deus Todo-Poderoso, e finalmente recebeu orientação de Deus Todo-Poderoso. Sr. Ahmad de Síria relata assim: eu tinha alguns amigos ahmadianos e frequentemente encontrava-me com eles lá fora, e também os convidava para a minha casa. Aceitei muitas das crenças deles, exceto quando se tratava do tema da morte do profeta Jesus a.s. Havia uma razão por trás disso, porque há muito tempo eu estava à espera que o Messias, quer dizer o profeta Jesus a.s., descesse dos céus, e eu tinha um desejo forte de se juntar ao seu exército e de livrar Beitul Muqaddas, isto é a mesquita da cidade sagrada em Jerusalém. Depois de ouvir sobre a morte do profeta Jesus a.s., todas as minhas aspirações de fazer jihad foram destruídas, porque se o Messias não descer dos céus, então como é que eu posso participar no jihad? Ele diz que um dia alguns Ahmadis estavam sentados na minha casa e Sr. Muttazil Kazak Sahib também estava entre eles. Surgiu uma discussão sobre o tema da morte do profeta Jesus a.s., e eu disse aos Ahmadis que, por amor de Deus, a partir de hoje não devem falar comigo sobre a morte do profeta Jesus a.s., e não devem mencionar esse assunto na minha casa. Ao ouvir isto, Sr. Kazak Sahib disse que ele queria fazer um pedido, que eu orasse a Deus Todo-Poderoso para me guiar neste assunto. Eu realmente gostei desta sugestão dele, e nessa mesma noite orei fervorosamente a Deus Todo-Poderoso enquanto me prostrava diante dele. Quando adormeci durante a noite, tive um sonho em que vi que eu viajava para um lugar elevado, e durante a viagem apareceu um pedaço de terreno muito macio como um buraco, e no momento que coloquei o meu pé sobre ele, não resistiu o meu peso e senti como se estivesse a cair num poço profundo. Enquanto nesse estado de extrema ansiedade, apareceu uma pessoa que agarrou os meus ombros e disse: Abu Hassan, é o título da família do Sr. Ahmad. Abu Hassan, não venha aqui para este lugar novamente e saiba que o profeta Jesus a.s. já faleceu. E disse: agora pode continuar o seu caminho. Quando acordei, liguei para um dos meus amigos ahmadianos e disse-lhe que eu queria ir para a casa de Sr. Muttazil Kazak Sahib. Então nós fomos à sua casa, e assim que entramos fiquei surpreendido ao ver a foto pendurada na parede. Eu perguntei-lhe: quem é esta pessoa na foto? Ele disse: é a foto do Messias prometido e Imam Mahdi a.s. Logo que ouvi isso, eu disse: queria prestar juramento de fidelidade, porque a pessoa na imagem era a mesma pessoa que agarrou o meu ombro no meu sonho e salvou-me de um terreno panatoso, e também disse que o profeta Jesus a.s. já tinha falecido. Como já mencionei antes, que Deus Todo-Poderoso abre caminhos através de vários meios a fim de orientar as pessoas e dá-lhes condições de procurar a verdade através dos sonhos, pregação, ou às vezes as pessoas têm conhecimento sobre Ahmadiyya, o verdadeiro Islão, lendo qualquer livro ou literatura.
E às vezes as pessoas ficam impressionadas ao observar a boa conduta ou bom comportamento dos outros Ahmadis, e assim aceitam a Ahmadiyya, o verdadeiro Islão. Estes dias há muitas pessoas que estão a entrar no rebanho de Ahmadiyya, o verdadeiro Islão, através do canal MTA. Um dos missionários de Benin relata que o chefe local de uma área era mushrik, ou seja, idólatra, mas depois de o pregar ele tornou-se Ahmadi e começou a seguir os ensinamentos islâmicos. O coração que estava imerso em shirk, ou seja, na idolatria, agora começou a prostrar diante de Deus. De facto, ele também começou a pregar e convidar os muçulmanos locais da sua área sob a verdadeira mensagem do Islão. Assim, quando a mesquita foi inaugurada na sua área, ele fez um discurso e vou relacionar uma parte do seu discurso nas suas próprias palavras. O chefe, que era um idólatra e converteu-se ao islamismo, disse: "Não consigo entender por que é que os não-ahmadianos se opõem à comunidade islâmica Ahmadiyya. Hoje é a comunidade Ahmadiyya que está a espalhar a mensagem do Islão por todos os cantos do mundo. Há um ano atrás eu era mushrik, ou idólatra, e era o líder dos idólatras, mas o missionário da comunidade Ahmadiyya transformou completamente os meus pontos de vista e revelou-me a verdadeira imagem do Islão e aceitei o islamismo. Qual é o vosso problema se a comunidade Ahmadiyya está a tentar converter os cristãos e idólatras ao islamismo? Esta mesquita está aberta para todos, para que possam adorar a Deus Todo-Poderoso. Mesmo que um cristão entre nesta mesquita, não será proibido. Vocês devem deixar de se opor à comunidade islâmica Ahmadiyya, entrem e vejam por si próprios. Vão receber apenas a mensagem de amor, paz e fraternidade. A comunidade Ahmadiyya só deseja o bem-estar deste mundo." O chefe também declarou, dizendo: "Gostaria de construir uma casa ao lado da mesquita e dizer a cada pessoa que circula na rua que Ahmadiyya é o verdadeiro Islão." Por um lado, temos líderes religiosos que estão a criar caos e desordem em nome do Islão, e devido à sua arrogância e egos pessoais, estão a instigar os muçulmanos a derramarem o sangue dos outros muçulmanos. Enquanto, por outro lado, há pessoas que eram idólatras e Deus Todo-Poderoso guiou-os devido a qualquer boa ação delas, ou meramente por sua graça, e nomeou-os agora para pregar a mensagem do verdadeiro Islão para os outros, e também para ensinar os outros como é que eles podem salvar-se dos distúrbios. Este é o modo pelo qual Deus Todo-Poderoso trata aqueles que são humildes e derrama a sua graça sobre eles. Mas se alguém estiver cheio de arrogância, mesmo que se realize milhares de orações e súplicas, e considere a si próprio piedoso, mesmo que chame a si próprio Haji ou peregrino, não pode receber a verdadeira orientação de Deus Todo-Poderoso. Como as pessoas alcançam a completa transformação espiritual depois de fazerem a promessa de fidelidade do Messias prometido al-Islam e experimentarem o deleite dos verdadeiros ensinamentos islâmicos. Como Deus Todo-Poderoso os guia e como eles começam a sobressair nos seus sacrifícios. Relatando isso, um dos nossos missionários escreve: "Durante uma visita oficial a Camarões, um país na África Central, uma pessoa reformada de serviço militar aceitou Ahmadiyya. Este soldado pertencia à tribo Bamun. O rei dessa tribo participou na convenção anual do Reino Unido há alguns anos. Este relatório é de alguns anos atrás. Ele escreve: quando visitei Camarões desta vez, encontrei com esse senhor mais uma vez. Ele disse: queria doar uma parcela de terreno para a comunidade, a fim de usá-la para construir uma mesquita.
O missionário continua a relatar dizendo: eu e o presidente daquela comunidade local fomos ver o terreno. Notamos que um porão já estava construído no terreno e a construção estava em curso. E o senhor acima mencionado tinha a intenção de construir uma casa acima do porão. O senhor diz: vi o meu pai falecido no sonho. Ele veio a mim e disse-me: em vez de construir a sua própria casa, deve construir uma mesquita nesta parcela de terreno. Consequentemente, decidi doar este edifício à comunidade Ahmadiyya, incluindo a parte que comecei a construir, de modo que possa ser usado para construir a mesquita. Essa parcela de terreno era bastante vasta, com cerca de 1000 metros quadrados. Assim, os documentos de terreno e edifício foram transferidos em nome da comunidade e, se Deus quiser, haverá uma mesquita construída lá em breve. Depois disso, vou narrar uma outra história que mostra que como Deus Todo-Poderoso aceitou a oração de uma pessoa que vive numa aldeia remota da África que tinha um desejo ardente pelo Islã. Deus Todo-Poderoso enviou-lhe um missionário ahmadiano para lhe ensinar os verdadeiros ensinamentos islâmicos. Um dos muallims, o missionário local da Costa do Marfim, narrou esta história. Ele relata que Saído Sahib, que mora numa aldeia remota chamada Yaukuru, na região de Abenguru, na Costa do Marfim, escreve: a mensagem do Islã foi espalhada nesta aldeia através do meu avô paterno. No entanto, com o passar do tempo, as pessoas afastaram-se do Islã e começaram a deixar de praticá-lo, tal como os outros muçulmanos. Senhor Saído acrescentou dizendo: eu orava muitas vezes para que Deus Todo-Poderoso criasse tal situação que essas pessoas seguissem de novo os verdadeiros ensinamentos islâmicos. Ele continua a relatar dizendo: no início do mês abençoado do Ramadão de 2016, no meu estado de oração, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Orei com grande angústia neste sentido. Só 2 ou 3 dias passaram-se quando um missionário da comunidade islâmica Ahmadiyya veio para a nossa aldeia e apresentou a mensagem dessa comunidade às pessoas. Ao ver que alguém está a visitar esta aldeia remota e está a chamar as pessoas para o caminho de Deus, este acontecimento foi verdadeiramente muito inspirador para mim. Após esta visita do missionário, 55 pessoas da aldeia entraram na comunidade islâmica Ahmadiyya, prestando o juramento de fidelidade. Saído Sahib continua a relatar dizendo que, assim, através da comunidade islâmica Ahmadiyya, hoje estamos a praticar os verdadeiros ensinamentos islâmicos. É preciso refletir sobre este facto que, por um lado, as pessoas que vivem em países desenvolvidos estão a abandonar completamente a religião e estão ansiosas na busca de ganhos mundanos. Por outro lado, uma pessoa que vive numa parte remota da África, que nem sequer tem estradas apropriadas que levam à aldeia, e está desprovida dos bens essenciais do mundo, mas ao ver que as pessoas da sua aldeia estão a deixar de praticar o Islã, tem um desejo ardente no seu coração e ora fervorosamente a Deus Todo-Poderoso para enviar alguém que possa novamente reviver os ensinamentos islâmicos. Consequentemente, foi divinamente destinado que um servo do Messias e Mahdi al-Islam chegou a essa aldeia e informou-os sobre o Islã. Porque hoje, nesta época em que vivemos, se há alguém que pode ensinar o verdadeiro Islã, é só aquele que aceitou o Messias prometido al-Islam e compreendeu e reconheceu a realidade do Islã através dos seus ensinamentos.
Portanto, espalhar os verdadeiros ensinamentos islâmicos com um desejo ardente para o mundo inteiro é da responsabilidade de cada um de nós. Devemos orar e esforçar-nos para que esta mensagem chegue a cada pessoa. Embora haja muitos grupos e organizações que estão a esforçar-se neste sentido, algumas seitas estão a trabalhar em nome do Islão, tal como o Tablighi Jamaat, um movimento que ativamente prega o Islão. No entanto, quase todos estão a correr atrás de ganhos pessoais, e a fim de se oporem uns aos outros, eles estão sempre prontos a emitir vereditos religiosos, declarando uns aos outros infiéis. Que tipo de serviço vão prestar para o Islão? Hoje, divulgar a mensagem do Islão é a responsabilidade dos servos do Messias do Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Deus Todo-Poderoso está a facilitar o nosso trabalho, guiando alguns através de sonhos e outros através de vários outros meios. Assim, se quisermos fazer justiça ao nosso bet, ou seja, ao nosso juramento de fidelidade, então devemos esforçar-nos para nos tornarmos os ajudantes do Messias prometido, al-Islam. Explicando qual deve ser o nosso papel depois de termos prestado o juramento de fidelidade, o Messias prometido, al-Islam, diz: prestar juramento de fidelidade por mera formalidade não traz nenhum benefício, e é difícil para alguém tirar qualquer proveito de tal promessa de fidelidade feita meramente por formalidade. Quer dizer, fazer parte daquelas bênçãos que foram ligadas a ser associado com o Messias prometido, al-Islam. Ele continua a dizer: a pessoa pode ser considerada verdadeiramente parte dessas bênçãos quando renunciar à sua própria existência e se tornar um com ele, com a maior sinceridade e amor, quer dizer, com o Messias prometido, al-Islam. Os hipocritas nunca formaram uma relação de verdadeira e sincera amizade com o sagrado profeta, sallallahu alaihi wasallam, e como resultado ficaram privados da fé. Eles nunca desenvolveram um relacionamento baseado na sinceridade e no amor. Por isso, meramente afirmar La ilaha illallah ou fazer declaração de fé islâmica não os beneficiou de nenhuma maneira. É importante construir esses relacionamentos. O Messias prometido, al-Islam, diz: desenvolver o relacionamento baseado no amor e sinceridade é extremamente importante, e o seguidor deve esforçar-se o melhor que puder para se tornar um com ele, quer dizer, com o seu líder espiritual, no que diz respeito à crença e doutrinas. Isto significa que o seguidor deve tentar emular ou igualar a quem ele aceitou. O Messias prometido, al-Islam, continua a dizer: não sabemos quanto tempo viveremos. Devemos inclinar-nos para a piedade, veracidade e a adoração sem qualquer demora. E de manhã à noite devemos examinar a nós próprios de que modo estamos a passar as nossas vidas. Que Deus Todo-Poderoso ajude os novos convertidos a crescerem na sua fé e convicção, e que possam progredir em relação às suas crenças e práticas. Que a centelha de fé que Deus Todo-Poderoso acendeu nos seus corações mantenha-se viva mesmo depois de aceitar Ahmadiyya, o verdadeiro Islão. Que o Satanás nunca possa tentar tropeçá-los, e que Deus Todo-Poderoso lhes conceda firmeza. Que Deus nos ajude, os Ahmadis de nascimento ou os antigos Ahmadis, a crescermos e progredirmos na nossa fé, que possamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso, que não se tornemos a causa de tropeço para aqueles que são novos em comunidade, e que possamos sempre guiar o mundo para o caminho certo.
Não devemos ficar satisfeitos com o facto de que nós somos antigos Ahmadis. Em vez disso, devemos tentar cumprir o propósito de nosso juramento de fidelidade. Alcançar os objetos mundanos não deve ser o nosso propósito. Em vez disso, alcançar o prazer de Deus Todo-Poderoso deve ser o nosso propósito. Que possamos ver com os nossos próprios olhos a expansão rápida do verdadeiro Islão em todo o mundo, para que possamos dizer às pessoas deste mundo que aquilo que vocês consideram prejudicial é de facto o verdadeiro caminho para a salvação deste mundo. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.